Fala, minha turma! Como é que vocês estão? Galera, hoje aqui nós vamos saber tudo de construção a seco, tá bom? Galera, mas antes, curta nosso canal, tá? Divulgue, clique nos sininhos, ajude a gente aí, tá bom? Seja bem-vindo, Wenner. Prazer, pessoal. Sou o Wenner, sou o CEO da Aliança. Vamos falar hoje sobre sistema construtivo a seco e vamos falar também desse evento que vai acontecer agora dia 11 de julho. Maravilha. Seja bem-vindo, José. Prazer, meu nome é Aldene José, especialista em Light Steel Frame. Maravilha. Seja bem-vindo, a única mulher aqui que vai comandar essa mesa, Priscila. Prazer, meu nome é Priscila, eu sou arquiteta especialista em steel frame e hoje a gente vai tratar desse método construtivo tão inovador, né, no mercado. Maravilha. Wenner, vamos começar por você. Cara, construção a seco, eu sei que é uma construção que já é de grande porte nos países mais desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos. E aí, tá chegando no Brasil com força total? Está chegando com força total. Hoje a gente percebe que no Sul já tem uma grande capacidade, já está produzindo bastante. E a gente está trazendo isso aqui para o Centro-Oeste. Então é uma construção industrializada, é uma construção mais rápida, mais limpa. E explica pra gente, assim, só para o pessoal entender, como que funciona uma construção a seco. Então, parte do projeto, no caso a Priscila, ela faz esse projeto arquitetônico, é passado para o José, ele faz todo o projeto estrutural e aí vai para a execução. O que seria a execução? A gente tem uma fabricação, é um projeto que ele vai para a fábrica, é um projeto industrializado, resumindo, que chega para a gente faz toda a construção rápida, limpa, na metade do tempo de uma construção em alvenaria. Não, maravilha. José, hoje para começar uma obra dessa, assim, a gente pode pegar, por exemplo, um imóvel pronto e adaptar ou tem que começar do zero? Como que funciona? Só eu estou tirando as principais dúvidas para a gente entender bem como funciona. Não, mas a dúvida ela é perfeita, né? Porque você tem uma série de nichos no mercado e um deles é o que a gente chama de reforma, ou seja, a Priscila deve se deparar muito com isso. Que é eu tenho minha residência, eu quero inserir algo ali, eu quero fazer um anexo, eu quero subir um piso e tal. E aí, dentro do steel frame, a gente chama isso de construção mista. Eu estou pegando o que já existe, que não é construção com aço, e estou adaptando para um aço com a ductibilidade, que impacta, que ela vai impactar, obviamente, ali no resultado final do produto. Esse é um nicho, então é possível? Sim. Você precisa ter o especialista para conseguir compor isso para você. A segunda situação eu vou construir uma construção do zero. E aí também, obviamente, é possível. Como o Wenner falou, a gente tem... Sem falar assim, que reduz 50% do tempo da obra, né? Se for aquela ação onde você compra da indústria o aço já cortado, que a gente chama de engenheirado, com uma boa equipe, não é? Sim. A gente consegue um resultado até acima disso. Oh. Agora, do ponto de vista artesanal, que a gente compra o aço e monta esses painéis estruturais, a gente chama isso de stick. Talvez aí pode chegar a 50, mas normalmente costuma ser menos também o tempo. Ah, maravilha. Priscila, e hoje como que está sendo a procura para esse tipo de obra, para esse... Eu, assim, tá usando muito em academias hoje, nessas... Fala um pouquinho pra gente. E chalés, né, cabanas, mas está crescendo, né? Esse mercado está chegando com mais força aqui em Goiânia, em especial, porque até pouco tempo atrás eu acho que existia uma certa barreira por falta de conhecimento do sistema, né? Então, à medida que as pessoas estão conhecendo mais como que é esse sistema, como que é um sistema mais rápido, mais limpo, mais eficiente, Sim. como que a mão de obra do sistema convencional está muito escassa, né? Então, acaba que as pessoas estão se voltando mais para ter conhecimento desse sistema. Então, acaba que vai procura primeiro o especulativo, né? E depois vai... buscando ali fazer os orçamentos, visualizando ali os prazos. Eu acho que o prazo hoje é um grande diferencial, porque o método tradicional, a gente trabalha, obviamente, com o método tradicional, e ele tem uma média aí de 6 meses para uma construção e ela demora 1 ano, né? E enquanto esse a gente tem um prazo muito inferior ali, que a gente reduz até 3 meses, né?
E de fato é os 3 meses, não é 3 meses e vai prolongar aí para 8 meses. Não acontece isso como sistema convencional. Então está cada vez mais crescendo a procura. Ué, fala pra gente as principais vantagens de fazer uma obra dessa. Olha, hoje a gente pode ter a agilidade, que é um dos pontos principais, a acústica, a térmica, né? A gente fala termoacústica. O custo, a gente sabe que após o fechamento do orçamento, a gente tem um custo que não vai sobressair o valor que foi o combinado, que foi proposto. São uma série de vantagens que sobressaem o método convencional. Tá. José, fala um pouquinho da gente, assim, do menor. Eu quero que você entre num ponto, assim, de sustentabilidade. Menor geração de entulhos. Fala um pouco pra gente dessa parte. Tá, mas antes, assim, eu vou responder a tua pergunta contextualizando. Tá. Uhum. Eu comecei a ser de pedreiro e daí a engenheiro. Uhum. E eu comecei no convencional. Então você sabe bem como que... Por exemplo, a primeira casa construída aqui em Goiânia, em Goiás, em steel frame, é da década de 90. Você não sabia disso? Não, nunca. Não sabia. Nem eu. Uhum. Eu fui descobrir isso. E onde que foi essa casa? Então, ali perto do Detran. Da central do Detran. Eu não sabia. Por Ele quê? deu um disco voador e fez... É quase isso, né? Uhum. Porque é aquele aventureiro que tem um capital e fala, não, deixa eu experimentar. Oh. E foi Aí feito. ele trouxe dos Estados Unidos essa Não, época? ele Já veio tinha do aqui no sul, Brasil? Lá no sul. Oh. Então a tecnologia ela está aqui no Brasil há mais de 30 anos. Sim. Só porque nós maravilha. somos da região centro-oeste demora um pouco. E aí, respondendo a tua pergunta, onde é que eu vou contextualizar isso? Para mim, a primeira sustentabilidade vem de onde eu te expressei. Eu comecei no convencional. E aí, o que a Priscila fala? Que a conta nunca fecha. Ela nunca fecha. E eu comecei, então, servente, pedreiro de acabamento e fui para mestre de obra. Eu falei, cara, não tá errado. Uhum. Não. E aí, quando eu virei engenheiro, fui estudar lá fora, eu conheci o método e falei, pô, essa conta fecha. Porque qual que é o grande gargalo da situação? Eu preciso construir uma casa e eu tenho X. Se for X mais 1, eu não pago. E aí eu entrei no método. E aí eu entrei e me apaixonei. Então, para mim, a primeira sustentabilidade é o bolso do cliente. Esse método ele é 100% assim, você não gasta um centavo a mais? Se você Depois fecha que um foi contrato feito- com equipe profissional, não. Não, Nossa, mas que maravilha, não hein? tem surpresa. Tá vendo? Até você ficou surpreso. Porque para mim, isso é sustentabilidade. Você trabalha para o cliente, então você precisa atender ele no limite Se dele. ele foi lá, fechou uma obra com vocês, vocês falaram, ó, você vai gastar 100 mil reais e você vai entregar a obra pronta. 100 mil reais, é 100 mil reais, você vai entregar a obra prontinha? Acabou. Ah, não acredito. A gente acabou de finalizar 2 obras agora esse ano, o Ener, uma e o outro assim, com essa imagem. Aí a gente vai para o ponto de vista natural da coisa. Primeiro, o aço. Ele é um aço que ele não é composto de uma matéria-prima virgem. Ele é um aço composto de outros elementos, ou seja, reciclado. A composição primordial do sistema é o aço. E a resistência dele é a mesma do outro? Não, são comportamentos diferentes, né? Ele tem mais maleabilidade, mas é um aço super resistente e tem prédios construídos só com esse aço. Que é uma das dúvidas que o pessoal tem, se pode construir perto de praia, que tem maresia. Sim. Né, José? Você precisa obedecer exatamente a especificação técnica, por isso você tem que ter o profissional, mas sim, faz. E aí você vai assim, ó, lá nos Estados Unidos já está validado há mais de 100 anos. Aí a gente vem para cá que a gente está com 30 com essa expansão. Então a gente começa nesse fator, o aço é reciclado. Segundo elemento que eu acho assim impactante, cara, eu vou para a alvenaria, a média por estudos de desperdício da alvenaria é 30%. Quer dizer que se eu estou comprando Então, de 3 obras que você faz, você perde uma? de material, Na alvenaria. se eu estou fazendo uma casa que vai ser 100 mil de material, eu desperdiço 30%. Isso não é eu que estou falando. O estilo, entre 2 e 3. Meu Deus. Isso mexe no bolso do cliente. E a vida útil? A vida útil, olha, fantástica essa pergunta, né? Eu confesso que eu queria responder ela antes de começar o programa. Presta atenção, você sabe qual é a idade que tem a casa de madeira mais antiga descoberta? Não sei. Chuta. Uns 150 anos? Chuta, não, sobe. 200 anos? Não, vai mais, cara. 500? Não, você não está empolgado. 7.500 anos, a Meu mais Deus. antiga. República Tcheca. Isso é madeira. Agora, se o aço, eu estou trabalhando com aço bem tratado, ele vai durar mais que a madeira.
As casas mais antigas em wood frame nos Estados Unidos tem mais de 200. Ah, eu ia te perguntar isso. Tem mais de 200. Tá lá em pé. Aham. E Então- a manutenção? Manutenção do sistema, É. a manutenção do sistema, ela passa a ser uma manutenção que, obviamente, tem que ser feita por um técnico, mas mais fácil do que na alvenaria. Deixa eu só te fazer uma pergunta como um leigo. Na alvenaria, por exemplo, a gente sempre tem que estar fazendo manutenção em casa, da infiltração, igual mesmo, eu moro numa chácara aqui, aí às vezes eu tenho que mexer no telhado, e eu tive problema de infiltração. No seu sistema, isso é menos? Como vocês controlam isso? Essa casa de alvenaria que você disse, ela só vai te dar esse tipo de manutenção se for executada por um profissional desqualificado. Você concorda comigo? Certeza. A mesma Foi o coisa. Vilmar Pedreiro que fez lá. Se o Vilmar, Foi na minha chácara. se o Vilmar Pedreiro for fazer a sua casa de estilo, vai dar problema. Vai dar problema, né? Exatamente. Você tem que contratar o qualificado para o assunto. Tá bom, então vamos lá. Faz conta que eu contratei um engenheiro, tudo certinho. Qual que vai causar mais manutenção? O de alvenaria ou o seu sistema? Alvenaria. Você sabe qual a durabilidade por norma do tijolo? 15 anos. Ele não vale mais nada. Se você arranca o reboco, você vai ver que ele começou a apodrecer. Você vai pôr uma placa. Se a placa está aplicada no local certo, mais de 30. O aço, a gente já falou dele. Então, muito menos manutenção a longo prazo. Entendi. E a precisão, né? É muito Cirúrgica. melhor. Sim, com certeza. E deixa eu te perguntar outra coisa aqui, só para a gente terminar essa parte. A parte de eletricidade, encanamento, como que funciona assim? Vai Igual. montando, é igualzinho? O que você faz no convencional, você faz no estilo. Agora, é óbvio que as etapas às vezes mudam. Isso, aham. Mas, às vezes a pessoa pergunta, eu posso pôr um forro, um piso, ou um papel de... Nada muda. Do ponto de vista de acabamento e serviços, serviços primordiais, que é elétrica, hidráulica, rede de dados, nada vai alterar. Esse dia eu estava vendo na internet, eles entregaram um hotel no seu sistema, ficou pronto em 3 meses, cara. 2 torres, ou foi 3 torres. É negócio feito assim. para dar certo. Aham. E o brasileiro está aceitando isso? Aos poucos tá, né? Tem essa. Mas tem cresceu ainda muito. Tem essa quebra cultural que ainda tem que acontecer, Aham. né? Então, o pessoal parte muito, tem isso na cabeça sobre a alvenaria. Então, para acontecer, tem que fazer esse movimento, o pessoal tem que conhecer melhor o sistema, temos que fazer essa divulgação para que chegue nesse pessoal. O evento vai trazer isso, Exatamente, né? O evento vai trazer esse conhecimento. Aham. E esse sistema, ele pode ser construído assim para manter uma segurança contra incêndios, fala isso aí, José, um pouquinho pra gente. Pode, você tem as placas anti-incêndio, você tem. Você tem os isolantes, Eu estou te ele já perguntando tem isso assim, retenção. porque a área, eu acho que a área comercial hoje deve usar mais do que a residencial, né? Esse sistema seu ou não? Ou eu estou enganado? Não, está enganado. Não, Por exemplo, o ano passado eu fiz 2 projetos para Goiás. Esse Aham. ano já tá em 8. Ó, Olha que a maravilha. diferença. Então cresceu mais de E 100%. é tudo residencial. Tudo residencial? Tudo residencial. E você acha que eles estão contratando isso pelo prazo de entrega? Ou pela mão de obra? Ou pelo conjunto todo? Eu posso ser sincero para você? Aham. Isso é um. Eu quero saber qual que é o ticket para fazer. Validação. É comportamento do ser humano ele seguir a manada quando algo está validado. Se não está validado, você vai esperar outra pessoa correr o risco para ver se deu poder certo ver. para ir lá. E a gente já tem Exatamente. hoje construções aqui validadas. Então eu olho, o próprio proprietário ele vai divulgar o sistema e aí eu vou falar, não, então tá Deu bom. certo, vou Deu querer certo. também. Exatamente. Agora eu quero apertar a Priscila aqui. Priscila, faz de conta que o seu cliente quer uma obra totalmente moderna, sabe assim? Aqueles que os engenheiros querem matar arquiteta. Que eu conheço. Eu conheço. Você sabe que o engenheiro é seu inimigo mortal, mas ele tem que manter a boa fé, né? Porque vocês têm que trabalhar junto. Então faz de conta que eu sou um cliente seu, eu quero uma obra toda moderna, aí você
eu quero no vãos. sistema de Aquele vocês. layout desafiador. É desafiador. Sempre. Aí você vai e manda pro engenheiro fala assim, puta que pariu. Isso Mas já o me explica. engenheiro de steel frame não vai fazer isso. Não vai porque fazer isso, vai dar uma dor de cabeça, mas não vai fazer isso. Até porque é um sistema que ele distribui a carga, né? Então ele permite grandes vãos, a gente consegue chegar nisso. Num sistema de concreto, né? É mais complicado, a gente já tem que colocar aquelas estruturas mais robustas, que depois a gente fica buscando esse modelos, né? Então, o sistema de steel frame, com essa distribuição de carga, a gente consegue. Só que é algo que tem... Eu penso assim, porque tem aquelas pessoas que são indecisas, e é um sistema que não dá para você mudar depois que começou a obra. Ou eu tô não errado pode. quanto a isso? Tipo Não- assim, não é que não igual a pode. mulher faz. Às vezes a mulher não pode te ver sentado num domingo à tarde, quando você vê ela com a fita métrica, meu Deus do céu, eu chego a sentir um arrepio assim. Aí então no Steam Home não é tem que como. não pode. Né? O José me corrige se eu estiver falando besteira aqui, mas é porque é algo planejado e a gente visa ali, até a questão do custo, você visa com base naquele projeto que foi Então, a feito. arquiteta, só para completar, a arquiteta, então, do seu sistema, você é mais decidida do que as outras ou não? Porque é sempre a arquiteta que muda, né? A obra. É. Quando tá assim. Não, eu não Ela sou. Ela tem que ela ser- é o profissional que faz a linha acontecer. Né? Entendi. Maravilha. Aí, mas assim, só pra gente encerrar, se eu quiser uma obra moderna, bonita, tem como fazer, então? Tem como. Tem como Assim, fazer. diferenciadas, Tem como saindo dos padrões? Tem como fazer. Igual eu fazia na O alvenaria. steel frame permite fazer isso, Com mais segurança com ainda. mais segurança. Maravilha. Fala aí, José. Agora Não, mas a ponderação dela é perfeita, porque olha só, se eu cheguei a começar a construção, é porque eu já comprei todo o aço e provavelmente todo o o planejamento. planejamento já foi 70% do valor da obra. Entendi. Ah, não, eu não quero mais. Aquele material, o que você faz com ele? E diferente do convencional, você tem ali um valor X que ele vai ser seguido até o final, mas existe um planejamento e um investimento inicial, né, para compra de todo o material. Não é igual o convencional, por exemplo, que eu acho que não entra. Eu acho que é mais difícil chegar de baixo padrão, uma construção de baixo padrão, por exemplo, justamente porque é um investimento inicial para comprar todo o material ali. Diferente A da pessoa, diferente da a alvenaria que a pessoa, pessoa vai a pessoa comprando um tem pouquinho de que, tijolo tipo e- assim, compra igual a gente vai Fracionado. comprar. Mil tijolos, Fracionado, tá faltando mais, exatamente, não tem diferente. como. Não tem como. Entendeu? Aí pensa, aí você vai mudar depois? Mas às vezes eu acho que isso é até melhor, porque você tem assim uma noção mesmo do que você De fato, quanto vai vai ter o gastar. valor real. Hoje na alvenaria, por exemplo, você começa a gastar, mas você não tem noção quanto você vai no final, você tem que somar tudo ali. Gente, essa construção minha aqui, do podcast aqui, ó, eu imaginei gastar um tanto. E assim, no final eu gastei, Foi quase sem brincadeira, 17 mil reais a mais do que eu estava previsto. Entendeu? Lógico que 17 mil é pouquinho, mas aqui é uma salinha de 6 metros quadrados, entendeu? Mas assim, aí no caso de vocês isso não aconteceria. Não, sempre você tem que ter uma equipe qualificada. Né? Porque, infelizmente, quando tem a ação humana, você tem que ter a qualificação. Tem. Eu acho que ela é a chave para qualquer fator. E ele é um sistema, assim, eu ouvi falar que ele é muito térmico, acústico, né? Fala um pouquinho dessa. Igual mesmo, eu moro ali no. Você acha que ele é mais isolante do que a de alvenaria? Isolante. De barulho. Do barulho, De barulho 50 térmico. decibéis a mais. Ele isola 50 decibéis a mais. Estou falando com você e com algum ouvinte que entende ali que decibéis e tal, potência da vibração, ele isola a mais que o convencional 50 decibéis. Então, por exemplo, se você fez um prédio comercial, se o pessoal mora em cima, o pessoal embaixo, os prédios antigos, a gente escuta até o pessoal andar. No seu caso, é totalmente isolado? Isola sim. Ele tem um resultado muito maior do que o convencional. Ah, Muito maravilha, então. E térmico também, né? Térmico é um chega a cair diferencial. 7 graus a mais do que o exterior. Exatamente. Às vezes a alvenaria não te dá Não isso, né, dá, Priscila? não dá. Né? Principalmente quando são paredes delgadas, finas. Aí, que é o que acontece muito, né? A formata ali, coloca o tijolo para aproveitar mais, posiciona ele. Gente, vamos falar um pouquinho desse evento aí que vocês vão realizar? Fala um pouquinho. Então, a gente está com esse projeto para realizar agora dia 11 de julho, né? Vamos trazer o José, a Priscila vai estar lá presente, vai ter o Gustavo também. Vamos focar
em trazer isso aí para construtor, para engenheiro, para desmistificar esse assunto. Né, José? Com certeza. E, por exemplo, se eu resolvi fazer uma casa desse modelo, nesse sistema de vocês, é fácil eu comprar? Não tem como, assim, o acesso é fácil a todos os materiais que vão precisar aqui em Goiás hoje, que você falou que... Hoje tem, graças a Hoje Deus. tem tudo, assim. Grandes Não lojas precisa aí. importar nada. Faltou um pedaço. Nem um parafuso. Nem um parafuso. É 100% garantido que vocês vão entregar naquele prazo. Como você também vai ter profissionais também, que a mão de obra pesa muito, para atender essa demanda. E como que faz, por exemplo, para contratar? Eu tenho que contratar quem em primeiro lugar? Primeiro Primeiro ele. lugar. Primeiro Aí ele. ele contrata a Priscila, e aí se ela lembrar de mim, ela me contrata. Se você for aquele que concorda tudo que ela fala, aí ela te contrata. 100% certo, né? Já aconteceu alguma vez de uma equipe não dar certo ou não? Comigo não, já aconteceu com já, você. infelizmente, já. Não. Até os pedreiros gostam de mim, viu? E geralmente Porque não os gostam. pedreiros gostam de arquiteto também, não? Sabia dessa também, não? Inclusive, os mestres de obra me indicam. Oh. Porque vai, não, Priscila, sério, Você é eu fico assim, diferenciada, Priscila. eu fico honrada. Quando um mestre de obra me indica, eu fico muito feliz. Porque geralmente eles falam mal do arquiteto. Priscila, você tem tutorial de como chegar no seu nível? Assim? Tenho 3 filhos e tenho muita paciência. Muito bem. Gente, só para me entender a hierarquia, como que funciona a fiscalização de uma obra dessa? Arquiteto, engenheiro, como que funciona assim? Para você monitorar a execução. Tipo assim, numa obra dessa que vai durar 4 meses, aí você vai lá quantas vezes? Eu, enquanto engenheiro? engenheiro, Não, eu sou engenheiro de obra. Aham. Eu fico no escritório, no ar-condicionado, mas eu sou o cara que pisa na terra. de fato. Entendi. Aí, e a arquiteta vai lá na obra também? Pra conferir, né, se o engenheiro tá seguindo. É a fiscal. E você fica onde dessa Eu história? fico a etapa completa, desde o início até a entrega. Ah, maravilha. Ele fica assim, ó, Priscila, só hora, vai lá. Gente, José, você tem que ir. existe, vamos agora para o lado financeiro. Existe um financiamento, os bancos aprovam financiamento, ou o cara tem que ter o dinheiro no bolso à vista? Como que funciona? O José é o cara que vai falar sobre esse financiamento que ele tem. A Caixa Econômica faz essa aprovação financia também a obra desse jeito? Faz. Toda vez, a partir do momento que você tem a normatização de qualquer tipo de sistema, vamos falar da construção em si. Os órgãos públicos são obrigados a considerar esse elemento. Então, a partir do momento que houve a normatização do sistema no Brasil, aí então a gente tem uma NBR só para tratar dele. O banco, obviamente, ele tem que se enquadrar nesse sistema. Faz. Estamos bem? Não estamos bem. Isso é um caminho ainda a se trilhar. A minha equipe, bem conta do Ener, participou de uma obra em Senador Canedo, financiada pela Caixa. Foi a segunda construção em Goiás, né? Sim. Financiada pela Caixa. Mas uma obra com uma série de polêmicas, dada a equipe da Caixa, com falta de capacitação. Ainda é um desafio. Entendi. Ainda é. Mas faz. Aham. Que, por exemplo, então, por exemplo, se um cliente quiser, eu quero fazer minha casa, mas eu quero fazer no sistema de vocês, aí ele pode ir lá te procurar e fala, cara, mas eu tenho, assim, vamos supor, metade do dinheiro. Você acha que a gente consegue financiar o restante? Tranquilo. Maravilha. Isso aí é um... Até menos que isso. Isso aí é um ponto verdadeiro. Alguma coisa, sim, que vocês queriam que eu falasse? Porque eu não sou muito... Que eu não falei? Não, eu vou te trazer uma pergunta. Se você fosse construir nesse sistema, sem conhecê-lo, você faria? 100%. Por Eu quê? estou fazendo uma obra lá na minha chácara, que o meu filho está construindo uma casinha lá, e o pedreiro dele tem uma semana que não vai. O pai da Priscila é construtor, o irmão é construtor. Entendeu? E eu tenho um genro também, engenheiro, cara, que ele tinha uma empresa lá em Uberaba, ele desistiu
de tocar a empresa dele, porque ele não estava arrumando mão de obra e naquele... Aí, então, eu vejo que no seu sistema, vocês têm menos, né, problema com mão de obra do que uma obra convencional, certo? É porque precisa da exigência da qualificação. No mercado convencional, sou pedreiro, sou servente. Às vezes não tem qualificação nenhuma, então acaba que gera uma série. Esse sistema exige, né, que a gente tenha profissionais qualificados. Esse sistema, todo mundo que trabalha com vocês tem que ter qualificação, né? Tem que ter. Não é só um chegar. E o que eu acho legal também, que o pessoal que trabalha para vocês, é que ele não é aquele pedreiro que chega com um monte de trem, ele vai só com uma malinha, né? Ele pode ir lá. Isso assim, eu acho que é até um chama para as pessoas que não estão sem emprego hoje, procurar, né? Sim, uma especialização nessa área de vocês. Porque é uma área que está só crescendo e paga-se muito bem, né? Paga-se bem e já está carente de profissional no mercado. E a pessoa não sai suja, né? Daquele jeito, né? De massa, tijolo, não tem aquilo tudo para carregar. Fala um pouquinho, José. Como funciona? Assim, como funciona uma construção? O que eu preciso... Chega o que primeiro? Você fala... As peças, porque o pessoal tem noção como que é uma peça de... A maioria acha que é drywall. Começa por aí. Isso é um choque de... Um rapaz... um cara foi um profissional de uma empresa que mexe com pedra, pedraria, foi numa obra minha para fazer o orçamento das pedras, das pias e tal. Ele falou, cara, vai cair. Aí quando ele falou isso, todo mundo na obra riu. Aí quando todo mundo entendeu de fato que ele estava falando sério, a galera fechou a cara, assim. Por que ele achou que ia cair? Porque ele achou que era drywall. Ah. Drywall é um sistema de aço super fino que eu só faço uma parede para isolar um ambiente do outro. Pois é, eu usei drywall ali embaixo. Isso é drywall. Pra isolar aquela porta ali. Agora, eu te pergunto, você poderia subir um piso em cima daquela estrutura? Não. Por isso que ele Porque falou, vai cair. Porque o drywall às vezes cobre de gesso, não é? Sim. Por isso que ele disse, vai cair. Então, existe ainda esse mito, não é? Mas... E o seu é feito de ferro. De aço, sim. De aço. Sim, aço super resistente, com comportamento que atende a todas as necessidades. Mas o que eu diria para você e todos, isso é uma coisa que a gente vai tratar lá no evento, é que o sistema, ele não está crescendo, ele tem que crescer. Porque você falou por 2 vezes uma coisa, cara, que ela impacta, assim, absurdamente. A gente hoje, e o Enio acabou de pontuar isso, está com escassez de mão de obra. E você pode olhar que isso é um problema social. A galera hoje, eu vou ter o cara que prefere um salário mínimo no ar-condicionado do que 3 trabalhando em obra. E isso impacta na construção civil. Ó, diretamente. Ano passado foi mais de $1 trilhão aqui no Brasil, que movimentou. Você precisa de profissional para trabalhar. A demanda é alta. E se eu tenho o convencional, ele carece de muita gente na obra. Não, e falar a verdade pra você, não tem uma obra que você não passa na porta que não tem uma placa lá precisando de alguém. Exatamente. Não tem. Tipo assim, se a pessoa quiser trabalhar, eu mesmo aqui no meu podcast, no meu estúdio, eu tô atrás de um social media para mim, gente, já tem uma cara. E não acha. Assim, pessoas capacitadas, né? No caso, né? E isso, socialmente, o que impacta? Em construções que demandam menos mão de obra para acontecer como aqui demanda mais mão de obra. Isso é sério. Isso é absurdamente sério. Porque, cara, movimenta muito dinheiro. A gente está com um crescimento populacional ainda positivo. Porque se fosse negativo, você diria, não precisa fazer mais casa. Beleza. Já deu. Mas não é. E aí, cadê a galera para fazer? Então, tem que ser essa construção mais tecnológica, mais rápida, com ótimos resultados. E tá aí o steel frame para isso. E o steel frame pode ser construído em qualquer... Por exemplo, o cara quer fazer uma fazenda lá, vai lá e faz. A gente acabou de fechar uma obra lá na cidade de Peixe. 450 metros quadrados. Maravilha. A casona de fazenda, aquela... Aí ela fica naquele estilo de... A arquiteta fez lá, o trem. Sabe, assim, eu quero uma fazenda com cara de fazenda mesmo. Aí você vai lá, monta, passa pro engenheiro, e lá o engenheiro dá um troço, vou fazer... Aí vai lá e faz. Dá para fazer do jeitinho de fazenda. 100%. Se ele quiser uma construção quadrada moderna, faz também. Hoje nós estamos com um projeto de chalés,
modelar frame, né, José, né, Priscila? A Priscila fazendo arquitetônico, o José estrutural. Então, é aquela para fazenda, é para uma segunda moradia, é para um sítio. Exatamente. E é um mês. Cara, a diferença de Muito preço rápido. é quantos por cento de um pro outro? Depende. Você vai Em construir, média, mais você vai ou menos. construir muito, é menos que alvenaria. É mesmo? Menos. Até 5% menos. E 3 vezes mais rápido. E dá para fazer uma casa, se a pessoa quiser, pequena? Assim, compensa no valor financeiro? Eu tô te fazendo essa pergunta como leigo Compensa, mesmo. claro. Assim, Sim. só para mais ou menos vai ser o mesmo preço de alvenaria? Ó, em situações Se a obra normais. for pequena, situações numa normais. casinha de 3 quartos, por exemplo. E depende do padrão. Entendi. Eu vou dar um exemplo para você de um Só, orçamento que a assim, gente só acabou pro de pessoal pegar. entender. Então, a gente acabou de pegar um orçamento, o cara tem 80 mil, quer fazer um puxado para ele entrar, problema com a esposa. Aham. Vai fazer lá 2 cômodos com banheiro tranquilamente. Muito mais rápido. Porque a situação dele é urgência, né? Eu preciso ter onde morar. Entendi. Pronto. Aí numa Atende obra qualquer dessa nicho. pequena, a diferença em percentual de dinheiro é mais ou menos Mais quanto? ou menos 5%. A mais. É muito pouco, cara. E É a muito vantagem pouco. do tempo, você tem... Não, e a raiva que você passa, a raiva. Aham. Não, pra mim é a raiva. Sabe? Não tem coisa. Cara, Você o que me esperar ali o cara estressa. uma semana é, e aham, não aparecer. Não aparecer. Pedreiro tá Essa é a acabando a maior obra, ele dor, some. né, Acabando do e cliente. some. Não, larga o piso aqui, falta aquela metade e desaparece da face da terra. Infelizmente. Mas Entendeu? isso, ó, não é falando mal de pedreiro. Não, eu tô É porque, falando mal de infelizmente, pedreiro, como é um nicho de profissional mais abrangente que a gente tem hoje, você, obviamente, vai ter um quantitativo de pessoas com um comportamento negativo maior. Né? Eu tenho hoje uma pessoa na minha equipe que ele foi pedreiro e mestre de obra há 40 anos. E hoje ele está no estilo. Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa. Então, por que que as pessoas não estão contratando mais o estilo? Mais, assim. Você acha que é uma mídia que tem que ser feita? O pessoal saber que existe? Porque quando eu comecei a construir, eu não sabia que isso existia aqui em Eu Goiás. acho que tem essa falha que tem até Nossa, tá arquiteto, faltando, porque eu tem preferia engenheiro 1000 vezes pagar que não 5% a conhece. mais de uma obra e ter uma certeza de entrega e uma certeza que eu não ia gastar um centavo a mais. Eu acho que vocês têm que metralhar essa mídia sim, entendeu? A Steel Pro ela vem justamente para potencializar isso, fomentar. Mas eu vou te retornar com a seguinte pergunta. Aham. Por que que o rico, casa de alto padrão, você acha muito em Steel e o pobre não? Por quê? O que você acha? Porque o que o rico rico ele é mais faz? acessível, né, a vocês. É isso, é a questão do profissional. Vocês são mais acessíveis a eles. Normalmente, quando o pobre, Porque o a rico pessoa... também contrata um engenheiro, né, às vezes. Então, não, O é pobre não. essencialmente, né? O pobre, Ele- coitado, ele ele e o vai arquiteto. contrata o Vilmar. É isso. Você respondeu a pergunta. É. Não, mas por favor, eu quero que Vai você direto complete. ali Não, no mas é mestre de sério. obra. O impacto é esse. Porque quando você acessa um profissional adequado, ele vai te falar até as situações positivas e negativas, ônus e bônus da coisa. E te permite decidir. No caso do pobre, que só tem, por exemplo, dinheiro para comprar 3 metros cúbicos de areia e 2 Não, mas mil... às vezes ele tem tudo, cara. Se ele tiver tudo, mas às vezes ele não teve. Foi essa informação que eu obtive aqui agora. Ele tem tudo menos o profissional. Menos o profissional. Não, às vezes ele podia. Por exemplo, porque hoje, o pobre, estou te falando assim, é ruim eu falar essa palavra pobre, o menos acessível, vamos supor, por exemplo, que ele está com 100 mil para fazer uma casa. Ele já está com esses 100 mil ali. Aí ele chega no pedreiro hoje, ele não quer contratar ele por diária, não. Ele quer pegar a empreita. Falar assim, cara, quanto que você cobra para você fazer uma casa assim, assim, assado para mim? Sim. Ah, vamos supor assim, cara, eu cobro, vamos supor, 50 mil. Aí, não, beleza. Você me entrega pronto esses 50 mil? Entrego. Beleza. Aí ele faz as contas lá, vou gastar mais 80 mil de material, vamos supor. Aí aumentou mais 30 mil reais. Beleza. Tá 130 mil, ele vai entregar a casa pronta. Só que no finalmente, cara, eu acho que o pedreiro lá, se foi até o mesmo por empreita, ele já tem uma base do que ele ia gastar. Só que o cara, no final, parece que ele já recebeu quase tudo, eu não sei qual que foi a combinação, ele vai diminuindo ali e vai pegando outro serviço por fora. Sim. Entendeu? Então, assim, se eu tenho os 100 mil reais, os 130 mil, e eu tivesse acesso à sua informação, com certeza eu contratava vocês.
Mas aí você está contratando uma equipe. Uma equipe, isso Lá que eu tô você te falando. contratou o pedreiro. O pedreiro que ia levar a equipe dele também. Ó, você sabe que é um debate que eu já tive com muita gente? Por exemplo, pedreiro não é mestre de obra. Você vai ver o pobre que contrata mestre de obra? Não, ele contrata pedreiro. E o pedreiro vai lá e contrata o auxiliar para fazer a casa pra ele. Isso, o servente. Então, aí eu te pergunto, por que a depois ele vem pessoa... com o pintor, né? Exato. Por que a pessoa com menos acessibilidade financeira, ela não contrata o mestre de obra? Porque nem o mestre de obra, ele tem a qualificação global da obra. Isso é um problema cultural. O estilo, eu te digo que ele em expansão, daqui 40, 50 anos, e eu estou jogando bem lá para frente, vai acontecer a mesma coisa. O cara ele não vai querer contratar o profissional, vai contratar só o cara que monta a parede. Não, faz aí para ela não cair. Mas você acha Isso é que essa social. mão de obra já vai estar assim? Com certeza. Saturada? Cara, o estilo ele não é a construção do futuro, ele é a do momento. Estamos Gente, vivendo isso. entra então, faça o curso e vire um profissional. A hora é agora. A hora é Com agora. certeza, velho. Com A certeza. hora é agora, é da expansão, né, que vocês estão tendo. Quem chega na frente bebe água limpa. Exatamente. Não é meio esse ditado. Eu acho. E o que você acha que tem que ser feito para o sistema de vocês ser conhecido por todo mundo? A divulgação, ensino, né? Trazer mais eu acho que esse evento é legal porque vai trazer mais os profissionais para essa visão. Porque os próprios profissionais discriminam o sistema por não conhecer. E se os profissionais não mudarem a mentalidade para trazer para os seus clientes essa possibilidade desse novo sistema, de um sistema mais limpo, de um sistema mais durável, enfim, de tudo que já foi falado aqui, né? Acaba que não expande. Então, tem que começar de onde está começando mesmo. Dessa divulgação, da qualidade do sistema, né? Mostrar para os profissionais, para que eles mostrem para os seus clientes. Porque o cliente, por exemplo, eu tenho clientes de 5, 6 anos que continuam me procurando para fazer projetos para eles. Então, projetos que antes eu falava sobre o sistema convencional e hoje eu já estou trazendo para eles o sistema do steel frame. E como que está a aceitação deles? Conhecimento. Aí a gente tem que ficar explicando e falando que e não é qual que é o- drywall, José? explicando que não é a mesma coisa. José, qual que é o principal medo deles? É cair? É de não ser validado. Eu não sei, se o cara bate com a marreta, ele fura a minha parede. Isso é mito. Eu já fiz teste em parede com cliente, é mito. Eu acho... Qual só que é o te principal cortando. medo? Falando, cara, eu não Eu vou acho, fazer assim, isso, não, porque não sei o quê. O meu pai, meus irmãos, eles são construtores, né? E eu faço os projetos para eles. E eu já tentei, assim, convencê-los desse sistema. O Ender sabe Já bem. E ainda tento, eles ainda estão no método convencional. Porque eles como construtores, investidores, né? O maior medo deles é a discriminação do sistema. De quando jogar ali no mercado aquela casa e falar que porque você tem que informar. Aí eles acham que vão perder o valor? Casa para venda. Para venda. Entendeu? E aí perder. Isso visando o construtor investidor ali. Mas, Priscila, só em baixo padrão, viu? Só em baixo padrão. Não, eu acredito nisso também. Mas por falta do conhecimento faz com que. Mas gere você esse acha que a medo. pessoa de baixo padrão ela tem menos acesso à informação? Com certeza. Com certeza. Então, gente, vocês têm que Mas fazer eu uma acho mídia também que isso para tem que partir até a gente profissionalizar até o corretor de imóveis. Com certeza. Porque que acontece? Tem o caso do pai da Priscila, que constrói e vende. Se ele tem um corretor ali que sabe falar sobre o produto, já Sabe é vender o exatamente, produto. sabe explicar como é que é o sistema, como é que funciona, como é que a casa que ele está comprando vai se comportar, aí já é um outro assunto, né? Já é um diferente. Ô José, você que é engenheiro, vou te fazer uma pergunta aqui. Você acha que tem engenheiros que defendem o outro lado? Tem Você acha que engenheiros tá que tendo uma- descriminalizam o estilo. Tem? Sim, Você acha que tem, tem? tem. Entendeu? Porque eu acho assim que o principal, a voz que vai mudar é a sua, é dos engenheiros, dos arquitetos. Porque não, meu engenheiro garante que assim, tem a mesma segurança, entendeu? Sim. Eu acho, agora, se tiver um cara falando, não contrata esse trem não, Já. que isso aí é latada. Se o arquiteto Você tá entendendo? falou, o Então, eu engenheiro acho assim falou. que tá faltando uma união, né? Sim, sim. Mas a gente entrou nesse debate, eu e o Enio, semana passada. Aham. De um engenheiro que queria um número com ele de metro quadrado da construção, médio alto padrão.
E eu acabei de finalizar uma casa, vou revelar para a turma aqui o número, né? Eu acho que isso é potencializador e é o que a gente vai fazer lá no evento. Porque você concorda comigo que tudo é sobre número. Claro, tudo. E não estamos falando de dinheiro. Eu sei, número, tempo, sei tudo. Número resultado. Tempo é dinheiro, garantia, tempo é dinheiro, gente. Número. Ó, a gente finalizou uma casa médio alto padrão com a parte de acabamento dela pendendo para médio padrão, qualidade estrutural de alto padrão. Por isso médio alto. R$ 1.730 o metro quadrado dela saiu. Esse número o N trouxe para um engenheiro parceiro. E aí ele, como é do convencional, necessita, por exemplo, validar se é fato ou não. Por quê? Porque o convencional ele tem uma linha de visão e o tecnológico é outra. O nosso sistema ele é tecnológico. Ele é tecnológico. Então esse é um debate que até o próprio profissional ele tem. E o evento ele ajuda justamente a gente conseguir comprovar esse resultado. Uhum. E o evento vai ser dia 11 de julho, às 9 horas. Aonde? O local está pré-agendado lá na UB. Uhum. Maravilha. Então é isso aí. Obrigado, suas considerações finais. Eu quero que o pessoal acompanhe, né? A gente vai divulgar isso aí nas redes sociais. Quero contar com a presença de todo mundo, José, a Priscila, vai ter outros participantes, palestrantes lá, para trazer essa, que não é mais uma novidade, né? Que já está no mercado, mas esclarecer essas dúvidas que ainda o pessoal ainda tem. Maravilha. Prazer estar aqui com vocês, demais da conta. Estaremos no evento, aguardando a turma, a galera, todo mundo. E o evento é para o engenheiro, o arquiteto, o corretor, é para o construtor e é para aquela pessoa que quer conhecer, que quer entender. Lá vai ter um mostruário lá? Vamos colocar lá material físico mesmo para poder estar explicando como é que funciona. Maravilha. Priscila? Então é isso, gostei bastante, foi um prazer estar aqui com todos vocês. Acabou mesmo. O Venir me paga. Mas é isso, eu espero, né, que estando aqui, compondo, né, essa equipe, eu possa atrair os meus colegas arquitetos, que eu não sei na engenharia, mas na arquitetura existe uma barreira muito grande que precisa ser vencida em relação a isso. Gente, como que faz para um cliente nosso tá vendo vocês, quer contratar vocês, como que faz? Tem a nossa sede, que está lá em Trindade, tem a Priscila. Tem as redes sociais, né? Eu vou deixar divulgado aqui no canal. Que pode fazer esse contato com a gente diretamente. Tem obras realizadas pela vocês gente, porque mostram, você né? vai lá e vai... Não, isso aqui é a casa? É. Uhum. Então, é isso, a validação. Você vai falar com um cliente que já tem uma obra realizada pela... Não, é bom? Uhum. É ótimo. Maravilha. Nós temos que pegar, né? Tem que Maravilha. ver, tem que sentir. Maravilha. Gente, obrigado, tá? Acompanhe aqui no nosso canal. Vou postar esse podcast também aqui no canal do YouTube, tá bom? Com mais de 70 mil seguidores. Todos vocês são bem-vindos aqui no nosso canal. Por favor, curtam, compartilhem, mande esse podcast para quem for fazer uma obra, para quem está com, né, que alguém assim, eu vou construir no futuro, mande isso aqui para eles terem a noção como que é construir uma obra assim, com dinheiro exato e com a entrega garantida, tá bom? Obrigado a vocês.